geral, a gente faz assim: eu vou estudar a estrutura do universo na métrica de Minkowski, na métrica, digamos, de X, na métrica de Gödel, etc, etc. Por quê? Porque existem várias soluções. Einstein não disse o espaço-tempo assim. Ele deu uma condição muito geral e, por meio de equações tensoriais, apresenta a realidade geral. A gente tem que complementar. Por exemplo, a gente pode imaginar que as galáxias são como um pó espalhado. E essa teoria, esse modelo da realidade geral, em que as galáxias aparecem como pó, isso pode ser estudado de uma maneira belíssima. Mas vejam só, um pó. Mas o interessante é o seguinte: existem infinitos espaços-tempo da realidade geral. Ou dito em outras palavras, existem infinitos modelos do espaço-tempo. Na realidade geral, não posso separar tempo do espaço. O espaço-tempo se imbrica. Bom, então a pergunta que eu faço é a seguinte: será que existe? Porque se eu tiver uma metafísica, uma teoria do que subjaz as aparências, etc., seria desejável que o espaço-tempo fosse único. Se imagina uma metafísica que tem 1 milhão de espaço-tempo. Choca. Mas qual é o espaço-tempo? Se eu for estudar um buraco negro, é um espaço-tempo pequeno. Se eu for estudar uma bola, o campo buraco de uma bola, que no fundo vai me dar um buraco negro lá, tem a métrica de Schwarzschild, vários modelos. É um negócio tão esquisito, quase todo relativista tem esse modelinho. É incrível, absolutamente incrível. E esses modelos são, cada um deles estudado, são dos casos particulares. Eu não posso, quando for estudar a evolução, por exemplo, o que acontece com Terra, Júpiter, Sol, tal, sistema planetário, usar um modelo de relatividade geral eterno, não dá? Esse é para o buraco negro. Bom, então esse é o primeiro problema. Existem infinitos espaços-tempo, todos completamente diferentes do espaço-tempo na mecânica newtoniana. Aqui o espaço-tempo é o espaço-tempo newtoniano. Eu tenho um espaço absoluto, num certo sentido, tempo absoluto. Isso não funciona na realidade geral, nem de longe. Mas o problema não é esse. O problema é que a realidade geral, ela estuda fundamentalmente só o espaço-tempo com gravidade, com a gravitação. Se você enxutar a gravitação, você tem o espaço-tempo de Lorentz Minkowski. Ou seja, vocês têm o espaço-tempo de Minkowski. O espaço-tempo de Minkowski é diferente dos espaços-tempos geralmente utilizados na realidade geral. É um outro espaço-tempo, que é diferente do espaço-tempo clássico newtoniano. O tempo de Newton, esse tempo que estão habituados aí, não funciona nem que eu chute a gravitação. Não funciona nem a gravidade restrita. Então acontece o seguinte: eu não tenho condições de fixar uma metafísica do espaço-tempo. Então tem duas coisas importantes aí que a gente pode imaginar que ocorre. A primeira é a seguinte: eu preciso, numa investigação profunda dos fundamentos da ciência atual, eu preciso dar um jeito de determinar qual é o espaço-tempo verdadeiro. Ou eu posso fazer uma outra coisa. Que tal se o espaço-tempo apenas
é uma projeção nossa, está na nossa cabeça. É como se eu desenhasse uma folha quadriculada, eu desenho para poder mapear e poder referir, fazer referência aos objetos onde eles estão. Como, por exemplo, o sistema de rua numa cidade. Então, a gente podia dizer o seguinte: em duas, eu tenho uma visão realista do espaço-tempo, que é muito difícil de manter. Ou posso ter uma visão idealista, digamos assim, do espaço-tempo. O espaço-tempo não é real. O espaço-tempo é um artifício usado pelo físico para poder desenvolver suas teorias. O ideal seria uma teoria física que não precisasse do tempo nem do espaço. Alguns japoneses tentaram fazer isso, até hoje eu não sei se isso funciona. Então, vejam bem, não adianta todo alegre, eu vou estudar a metafísica da relatividade, não sei o quê. Não é assim. Primeiro tem que estudar a relatividade. E a fundo. Inclusive, vocês têm que estudar certos modelos do espaço-tempo, como um dos primeiros, o modelo de Gödel, em que é possível viagem ao passado. Outros que permitem viagem no futuro. O que vai causar uma série de dificuldades. Porque se no modelo do espaço-tempo eu puder voltar para trás, eu posso chegar aqui quando eu era pequenininho e me esganar. E como é possível, se eu me esganei, voltando, eu não podia ter voltado. Começam a aparecer montes e montes e montes e montes de paradoxos. Uma carrada de paradoxos. Então, é uma questão delicada. É uma questão delicada essa. Eu suspendo o juízo. Para mim, eu não sei se o espaço-tempo é real mesmo, ou é um construto mental nosso que nós jogamos uma rede, que nós jogamos o mundo para nos orientar. É um sistema de ruas, etc., coisa que eu jogo na realidade para me orientar. Mas é um problema de metafísica. Às vezes eu vejo caras assim, não, eu vou estudar metafísica da mecânica quântica. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: o espaço-tempo da física clássica é o espaço-tempo newtoniano, que é diferente, completamente diferente do espaço-tempo de Minkowski da relatividade restrita, que é completamente diferente do espaço-tempo da relatividade geral. Ergo, se eu quiser estudar, por exemplo, a mecânica quântica não relativista, essa padrão feijão com arroz, surpreendentemente o espaço-tempo dessa mecânica é o espaço-tempo da física newtoniana. Isso é incrível. Mas se eu quiser estudar uma coisa mais complicada, se chama teoria quântica de campo, o espaço-tempo é o espaço-tempo da realidade restrita, é o espaço-tempo de Minkowski. Vocês podiam dizer uma coisa, fazer uma pergunta, né? E o espaço-tempo da realidade geral? Não se tem ainda uma teoria sensata que englobe a realidade geral e o resto da física, principalmente a mecânica quântica, etc. Por uma razão muito simples. Porque a mecânica quântica e a realidade geral e a realidade restrita são logicamente incompatíveis. Portanto, vamos supor que vocês querem, eu vou fazer a ontologia da física. Que ontologia é? Uma ontologia paraconsistente? A ontologia da realidade geral tem que ser tem que ser várias, mas de um certo tipo, da realidade restrita, outras, e aqui de newtoniana é outra. Como é que eu posso determinar a metafísica por trás disso? A saída, como eu disse, é dupla. Ou eu vou me esforçar fundo para, de algum modo,
mostrar que só existe um espaço-tempo real, ou eu digo que o espaço-tempo é um artifício meu. Como eu pego meus óculos, escuro. Esse é o problema. A segunda parte consiste em adotar uma posição com relação ao espaço-tempo que não é metafísica. Agora, aspectos da física atual, além do que eu falei da realidade geral e da realidade restrita, que os espaços e os tempos são diferentes, e que são diferentes da mecânica clássica, esse espaço-tempo é newtoniano. Na física newtoniana, o tempo é independente do espaço. Logicamente independente do espaço. Sob certo sentido, um não afeta o outro. Tanto é verdade que, se vocês usarem a cabeça de 5 minutos, vocês vão ver o seguinte: a geometria que vocês estudaram no secundário não fala de tempo. E com a maior cara de pau, o professor diz assim: olha, aqui está o cubo, vamos dizer que fosse um cubo. Vou calcular o volume do cubo. Um de vocês podia perguntar ao professor: vamos supor que o cubo com o tempo se muda de tamanho. O espaço da geometria padrão foi excluído, o tempo da geometria padrão foi excluído. É típico da concepção newtoniana isso. Agora, no caso de Minkowski, não dá mais, não dá para separar espaço do tempo. É impossível. E no caso da realidade geral, com mais razão ainda. Muito mais razão. Então, esse problema é um problema seríssimo. Qual é o primeiro problema com uma pessoa querer fazer metafísica e física, na minha opinião, é analisar espaço-tempo. Sem isso não dá. Eu falo, entra por um vídeo e sai por outro, todo mundo. Mas não foi mal, eu sou um velho chato, eu continuo falando. Aliás, não estou falando agora depois de velho. Desde há mais de 30, 35 anos, em congresso de física, em conferência para fazer no Instituto de Física, eu dizia isso. Mas há outros problemas. Aqui na mecânica newtoniana, vocês têm a noção de partícula, que era uma noção pacífica. O surpreendente é que não é pacífica. Ela só é pacífica se uma partícula não tiver volume, se reduzir um ponto. Por uma razão muito simples. Na mecânica clássica, se eu tiver um sistema de partículas e uma partícula tiver volume, ela pode bater numa outra partícula que está por aqui e arrebenta toda a mecânica clássica. Esse é o pressuposto da mecânica clássica. Se eu imaginar que as partículas são bolinhas, eu tenho que mudar tudo. E essa é uma dificuldade que vai aparecer já na própria mecânica clássica. Aliás, eu queria dizer para vocês, se abrir um parênteses já, uma conferência que eu acho que eu já disse, você me avisa aí como é tal tempo que eu fico animado com as coisas que eu digo, eu mesmo, pelo menos eu, né? Seria chato se eu não ficasse. Bom, mas voltando ao que eu estava dizendo, eu queria falar, né? Bom, voltando aqui à parte. Já sei o que é dizer. É um caso de Newton, eu já contei aqui para vocês. Acontece o grande Isaac Newton, talvez o maior gênio científico que até hoje apareceu na face da Terra. Ele
Bennett, que era um jovem pastor anglicano. E o Bennett fez uma pergunta para ele, óbvia. Se o Senhor tiver aqui o Sol, a Terra, o planeta, etc., por um sistema finito, depois de um certo tempo colapsa. Porque todas as únicas forças que se exercitam são forças de atração. É fácil demonstrar, isso é um teorema que se demonstra. Um sistema finito, sujeito somente à ação aqui, inclusive se der um próprio numa das partículas, o troço colapsa. Mas o bonito não é isso. Por maior que seja o sistema, desde que seja um finito de partículas, ele colapsa ao mesmo tempo. Isso que é surpreendente. Newton, desgraçado, ele quando viu aquilo, ele provavelmente ficou roxo. Porque Newton tinha uma coisa que, abrindo paredes, chapéu, ele não podia ser contrariado. Parecia uma criança idiota ou uma mulher bem desposada. Não dava para contrariar. Ele fazia escândalo. Escândalo daquele. Mas o Bennett, ele levou tapa e viu aquilo. E aí saiu pela tangente. Ele disse o seguinte: não, o universo de fato é infinito em todos os sentidos, de tal forma que qualquer partícula, todas as forças que atuam nela, de lá, também é infinito no sentido e compensa. Essa saída está furada. Em certas condições muito gerais, um sistema mecânico clássico, baseado na lei da atração de Newton, colapsa. E esse foi um dos grandes problemas de toda a ciência clássica. Laplace se dedicou a vida inteira para fazer isso. A estabilidade do sistema solar. Será que amanhã, me levantando, a Lua desapareceu e a Terra caiu no Sol? Laplace deu uma demonstração de estabilidade, lastimavelmente estava furada. Somente recentemente, os russos lá, alemão, conseguiram dar um teorema mais ou menos sensato da estabilidade do sistema solar. É bem interessante esse teorema. Mas, de qualquer forma, tudo isso mostra que essas construções teóricas precisam ser levadas em conta, porque, por exemplo, com muito cuidado, já fazer metafísica e dizer, não, tudo é que a partícula, segundo a lei do Vescovitch, que era um frade, o cara diz assim: o mundo todo é composto de partículas e de forças centrais. Uma partícula traindo forças centrais, que são as forças mais fáceis de estudar. Bom, só que essa afirmação, se vocês passarem por uma metafísica, não, é composto de partículas, só que colapsa. Desgraçadamente colapsa. Deixa eu abrir um parênteses aqui para puxar a sardinha para a minha lata. E aí você pode dizer, mas será que em relatividade geral a coisa muda? Vocês vão ficar alegres, porque em certos modelos da relatividade geral, que esse meu amigo, nós conseguimos provar que o universo é estável. Não há perigo de desabar na nossa cabeça. O universo é globalmente estável, o que não quer dizer que seja localmente estável. Então, se a gente for falar em metafísica, tem que levar em conta isso. Agora, partícula. Partícula é bolinha. Mesmo na mecânica clássica, isso tem que ser analisado. Eu já disse, se for bolinha, se essas bolinhas baterem em si, colapsa. Então, a solução é a seguinte. Para ver o tempo profissional. Então, você principalmente se fosse idiota, segundo a engenharia alta internacional, que não tem. As partículas têm volume, não tem. O cara disse que tem grupo de que se elas baterem, como é? Aí ele viu, por isso estava dentro. Pelo menos isso, né? Viu que haveria problema, a
lei de Newton se aplicaria. E ele disse, não, elas não têm volume, na verdade. São pontos. E a definição foi assim: uma partícula é composta de um ponto móvel, depende do tempo que trata, e de uma massa. Aí minha resposta foi o seguinte: isso é muito bonito, mas isso aí é abstrato. Eu quero saber o que é partícula real. Não é fácil. Não é simples. Agora, esse negócio de partícula, se na mecânica clássica é elevado, passe, por exemplo, para a mecânica quântica. Mecânica quântica elementar, essa mesma união. Se essa mecânica, partícula, tiver dimensão, novamente você se atrapalha. As equações correspondentes, equação de Schrödinger, se a partícula tem dimensão e elas baterem, dá um sururu, não se aplica a equação nem nada. É tudo igual ao que está aqui. Então acontece o seguinte: eu vou fazer uma metafísica baseada na mecânica quântica não relativista. Você tem mecânica quântica não relativista baseada na espaço-tempo newtoniana, e tem mecânica quântica relativista baseada no universo de Minkowski, ou teoria quântica de campos. Na classe geral não tem até hoje. Tem tentativa, mas não existe que eu saiba. Bom, mas essa aqui, vamos fazer uma metafísica que eu acho uma coisa interessante, um tema que deve ser analisado, muito bem pensado. Eu vou fazer uma metafísica da mecânica quântica. Há várias coisas, inclusive tem o seguinte: existem partículas. Ou será que eu posso dar uma interpretação dessa mecânica aqui, via Hamilton de há pouco, que só tem onda, não tem partícula nenhuma?